E bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já vai deixando seu like, comenta e compartilha, ok? Bom, eu vim falar hoje sobre um livro que eu li no início do ano. Na verdade, eu comecei a ler no início do ano. E aí eu tive que parar por conta do mestrado, aquela questão toda. Eu tinha que dar preferência a outros tipos de leituras. E então é A Revolução dos Bichos, como já tá aí na descrição. E quando eu comprei esse livro foi em janeiro, ele tá até com a data aqui, janeiro de 2023, né, desse ano. Eu comprei na Lojas Americanas aqui da minha cidade, foi no período até que eu estava com minha sobrinha, foi no dia que minha sobrinha, ela voltou, ela passou um dia de férias aqui comigo, alguma coisa assim, nesse período, e aí eu comprei esse livro depois, algo do tipo. Mas eu lembro bem que foi nesse período. Então, o que acontece? Eu li as 30 primeiras páginas em janeiro, aí depois eu tive que parar. E aí eu retornei com ele agora em julho e li. É um livro que ele flui bastante, eu tenho que olhar para a câmera daqui. Ele flui bastante, ele é interessante de ler. Deixa eu só ler aqui a sinopse bem, né, bem rapidinho. Uma fábula sábia, sensível e esclarecedora sobre os nossos tempos. The New York Times, né, é que fala sobre isso, do que achou sobre esse livro, né? Inspirado por um discurso libertador, os animais maltratados e explorados de uma fazenda se voltam contra seu dono, o expulsam e tomam o poder. Com idealismo inflamado e palavras de ordem emocionantes, ele se propõe a criar um paraíso de progresso, justiça e igualdade. Está armado o palco para uma das sátiras mais contundentes já escritas, uma fábula para adultos que registra como uma revolução contra a tirania pode evoluir para um totalitarismo igualmente terrível. Escrita durante a Segunda Guerra Mundial e publicada pela primeira vez em 1945, a obra-prima de Orwell, né, tá aqui escrito Orwell, continua brutalmente atual, reverberando como um grito de lucidez onde quer que a liberdade esteja sob ataque. Da Arqueiro. Eu queria muito terminar esse livro porque já tem um filme desse livro e eu quero fazer sempre isso, né? Inclusive eu tenho um livro aqui que já tem o filme, que eu já assisti o filme, mas diz que o livro é bem melhor. Aqui nós temos a capa, nessa edição da Arqueiro, tá? A lombada, o fundo, sempre nesse rosinha preto e branco. A diagramação é muito boa. A fonte, ok, eu uso óculos, mas dá pra ler sem óculos. Tem essa dobradura aqui que ficou perfeita, né? Não amassa o fundo. Ele tem apenas 142 páginas. Por que eu digo apenas? Porque é um livro curtinho, tá? Então, por isso que ele acaba ficando com 142 páginas. Sim, parte física do livro sendo falado, o que eu achei do livro em si. Bom, quando eu comprei esse livro, que eu vi A Revolução dos Bichos, eu não quis saber nada sobre o livro em si, né? Eu não queria ter nenhum tipo de spoiler. E por isso que o canal aqui é canal sem spoiler. Porque às vezes tem gente que quer contar e conta demais, né? E aí você perde a graça de ler o livro realmente. Câmera daqui. Todos os animais são iguais, mas alguns animais são mais iguais que outros. Profundo. Eu achei que era um livro de historinha, de bichinho, não sei o que. E eu tava naquela vibe, né? Férias. E eu queria alguma coisa para me distrair, deitar na rede. E aí eu parei nas 30 primeiras páginas de janeiro e retornei agora em julho com esse livro. Esse livro, ele é problematizador. Esse livro, ele vai falar sobre algo que realmente aconteceu na história. Então, ele tem que saber, de fato, o contexto histórico do período para entender este livro. Mas, diante disso, a minha visão como professora de biologia para esse livro é a relação homem-natureza, né? A antropologia, o homem, né? Sendo aí o centro, antropocentrismo, o poder que a gente, né, exerce sobre a natureza, como se fôssemos superiores a tudo.
e quando essa natureza se revolta, né, o que pode acontecer. Foi basicamente isso que eu vi como professora de biologia, mas também tem essa questão social, né, de quando o poder é dado, os seres humanos eles acabam se transformando. Então, vim falando aqui da exploração trabalhista, vem falando, né, da questão da alfabetização, como é importante ser alfabetizado para não ficar perdido e sendo explorado, injustiçado. Então, eu gostei muito, tiveram personagens aqui que me fizeram chorar, tiveram personagens que me fizeram sorrir e personagens que eu fiquei assim meio, senhor, existe esse tipo de gente realmente, e ele está retratado aqui nesse livro. Então, é um livro pequenininho e poderoso, no sentido de levar essas discussões. Então, ele pode ser trabalhado de várias formas, de várias discussões, tá? Então, eu gostei bastante da leitura, flui, é engraçadinho, às vezes vai chorar, enfim, né? O poder, o dinheiro, ganância, tá tudo aqui relacionado. Algumas palavras eu não recomendo para menores de 12 anos, por questão de... Não tem nada assim muito, sabe? Mas eu não sei, isso vai depender muito da forma como cada um lidar com algumas palavras, mas não são palavras tão fortes assim não. Mas, no entanto, ele me passou várias lições, os personagens, eles têm fala, eles têm sentimento e é muito legal de ler, muito legal. Agora eu vou assistir o filme para ver o que é que realmente tem relação o filme com o livro, se realmente é isso mesmo. Aí, em seguida, eu tenho aqui outro de George Orwell, que é o mesmo autor da Revolução dos Bichos, que é o 1984, que esse livro eu quero ler no mês do meu aniversário, já que 1984 foi o ano que eu nasci. E depois eu vou ler 2084, mas não é do George Orwell, já é um outro autor, é James Lawrence Powell, alguma coisa assim. E esse livro aqui eu tenho certeza que eu vou amar. Ele vai falar sobre aquecimento global, ficção científica, né, baseados no aquecimento global, o futuro da Terra diante também dessa situação homem-natureza. E esse aqui vai ser o primeiro depois do 2084, que são 100 anos depois, né? É isso. Depois eu vou fazer um tour aqui pelos meus livros para vocês entenderem mais um pouquinho dos meus gostos, o que é que eu gosto, o que eu não gosto de ler. E por isso eu tô aqui apresentando para vocês um dos livros que eu já li durante esse período. Depois eu trago mais alguns outros que eu já li por completo. Mas esse aqui eu recomendo, né? As escolas às vezes recomendam esse livro para os estudantes, justamente nesse propósito, tá? E aí, gostaram da resenha de hoje? Uma resenha sem spoiler, deixei vocês todos curiosos para vocês pegarem esse livro e entenderem, tá? Esse processo da história, da natureza e do poder, que às vezes ele é mal executado. Um beijo, fica com Deus, curta, comenta e compartilha. Tchau!